Deadpool 2 chega aos cinemas com a missão de tentar superar aquilo que parece quase ser insuperável, que foi o primeiro filme. Uma estreia bombástica, uma estreia que mudou a história dos filmes de heróis por um bom tempo, já que foi o primeiro filme de heróis com censura de 16 anos apresentado aos cinemas. E foi um tremendo de um sucesso de crítica, um tremendo de um sucesso de público. Marcou todos os pontinhos certos. Por isso que eu fiquei tão surpreso e ao mesmo tempo tão feliz de ter assistido o Deadpool 2 e ter sentido que o filme não tentou só ganhar pontos fazendo referências ao filme anterior ou fazendo as mesmas piadas que já haviam sido feitas, mas ele não só soube se renovar na questão da comédia, como ele também soube crescer e amadurecer como um filme propriamente dito e se tornar uma obra bem mais completa e bem mais complexa do que o anterior. Um filme absolutamente incrível. Antes de começar essa review, que lá pela metade eu vou falar sobre os principais spoilers do filme, deixa seu comentário aqui, se inscreve no canal para mais vídeos como esse toda semana. Eu acho que desde os primeiros minutos a gente já vê que esse não vai ser o mesmo filme que a gente viu da outra vez. Ele tem a sua parte de comédia, ele tem a sua parte visual, mas aquele começo, o primeiro momento dele, tu já sabe que vai ser uma história bem mais trágica do que a gente estava acostumado no primeiro filme. E é muito bom ver que ele toma umas decisões muito corajosas em relação aos seus personagens, em relação à trama que essa história vai tomar, que é um pouco mais sombria do que a primeira também, e da forma como o Wade também tem que lidar com as situações da vida real, que não podem ser curadas só com o fator de cura que ele tem. E foi muito interessante ver como eles começam a engatar a história a partir daí, para tentar mostrar o Wade buscando uma certa redenção de alguma forma. Então a gente tem a versão do Deadpool arriada, escrota, avacalhadora, mas a gente também tem a versão dele mais contida e um pouco até sentimental em alguns pontos. E não é um detrimento, na verdade é muito bom ver o personagem tendo esses momentos de reflexão, tendo esses momentos de humanidade. A ação do filme é fora de série, completamente fora de série. É diferente de todos os filmes de heróis que a gente normalmente assiste. Ela é muito bem coreografada, ela é muito bem filmada, ela é muito bem trabalhada com a sua fotografia. Por exemplo, a gente tem aquela cena inicial do carro no primeiro filme. Nesse aqui a gente tem uma cena inicial toda em slow motion. Enquanto um personagem está correndo em slow motion, tudo está acontecendo atrás dele. Isso é muito bem colocado, muito bem feito. Quando a gente é apresentado a X-Force, que vai ser a equipe que vai ajudar o Deadpool na missão dele, mas a gente conhece, por exemplo, a Domino, que tem um poder incrível que é simplesmente sorte. E a forma como a sorte é mostrada, a gente vê um pouco disso no trailer, é muito inteligente, muito criativo e gera muitas piadas que às vezes você nem nota que tem a ver com o poder dela, mas que consegue casar muito bem com a personagem, com o estilo de humor que o Deadpool promove. Eu gostei bastante do Ryan Reynolds, ele tá ótimo nesse filme, ele é um baita de um ator, e ele segura muito bem o papel do Deadpool, e ele escreve muito bem o papel do Deadpool, e ele desenvolve muito bem o personagem, junto com esses outros personagens estranhos. O Cable do Josh Brolin novamente está incrível, e ver ele fazendo Thanos ou ver ele fazendo Cable, eu não sei qual dos dois se sai melhor, porque os dois se saem muito bem. O Cable é um cara mais força física, mais violência, diferente do Thanos, que se contém bastante no filme, ele acaba tendo que lutar só nos momentos mais necessários. Então é legal ver essa diferença de personagens, os dois extremamente obstinados também com o seu objetivo, mas duas atuações muito boas do Josh Brolin, que se saiu muito bem nesses dois papéis. Eu tô fiquei bem entusiasmado com isso. Inclusive o Deadpool obviamente faz piada com isso. As piadas do Deadpool também começam a fazer muita jogatina com o universo Marvel, o universo DC. Ele não perdoa os filmes da DC por tentarem ser mais assustadores e sombrios. E ele tá muito afiado nas referências de cultura pop, na própria autocrítica em relação ao seu orçamento e as piadas que ele fez no primeiro filme. Então é tudo muito bem colocado. Nós temos a volta de alguns personagens dos filmes dos X-Men que foram mal utilizados em outros filmes e são muito bem colocados nesse aqui, são muito bem desenvolvidos. Mas eu acho que é essa química entre os personagens principais que torna a experiência tão gostosa de assistir. E o fato de tu não precisar fazer uma batalha campal no último arco, de tu não precisar fazer uma coisa gigantescamente enorme para superar o anterior. Não, eles preferem se focar em lutas
próximas, em lutas braçais, e eu acho que isso funciona muito, 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 muito bem para a proposta de Deadpool. Principalmente porque o último arco, a última luta, não é necessariamente um embate físico, propriamente dito, só isso, mas também um embate de ideologia e até de moral. Tem uma discussão moral muito boa, e eu gosto de ver Deadpool, de repente, se importando com isso, sinceramente. Ele fazendo essas perguntas, levantando alguns questionamentos e não só saindo baleando todo mundo, matando todo mundo que nem um doido. Muito bem escrito, muito bem atuado por todos esses personagens, com efeitos especiais muito bons. E eu vou ser bem sincero, não pensei que no final do filme eu ia ter quase chorado de tanto rir, quase chorado de verdade, porque a história muito amadurecida consegue lidar muito bem com todos os tipos de sentimentos, e eu acho que isso parece piada, mas não. Deadpool conseguiu ser um filme sério ao mesmo tempo que é um filme extremamente hilário. Então, antes de eu falar dos spoilers, eu quero dizer que sim, esse é um filme excelente, é um filme muito bem feito. Confira ele no cinema, sabe? Vale muito a pena. Eu acho que é um dos poucos filmes originais, um dos poucos filmes criativos, um dos poucos filmes que ainda tem aquele momento de te surpreender, de conseguir te surpreender, de fazer as coisas diferentes, de não ser medroso em destruir seu próprio universo. Ele não tem medo disso. Então, confira ele nos cinemas. Filmaço. Provavelmente, eu já tô colocando ele no meu top 1 da Marvel. Assim. Ele tá junto com Capitão América e Soldado Invernal como o melhor filme da Marvel até o momento. E, sem dúvida, uma ótima experiência, divertida e até um pouco emocionante para você ver nos cinemas. Dito isso, eu vou agora partir para a parte dos spoilers, a parte mais recheada para você que quer saber tudo o que acontece no filme, ou pelo menos as partes principais que acontecem no filme, e eu acho que vai ficar um pouco mais clara a crítica para quem já assistiu o filme e agora quer ver com spoilers, então a partir de agora fique atento, são spoilers, não reclame depois que eu não avisei. A primeira coisa que eu acho que me chocou bastante foi naquele começo que a gente vê a piadinha dele com o Logan, que o Logan morreu e ele diz que ele vai morrer também. Ele se explode e a gente sabe que aconteceu alguma coisa com a esposa dele e com ele. A gente só não sabe o que e a gente é logo apresentado a isso. Ela é morta e acho que a morte dela foi bem chocante. É algo que a Marvel, às vezes, tem um pé atrás em matar um personagem. Aqui eles não tiveram, não. Eles realmente mataram e a dor que a gente sente de ver ela morrendo é bem, bem forte e a gente consegue sentir ela pelo resto do filme. E ela morrendo é o estopim de tudo, né? Ele se junta aos X-Men, ele tenta salvar esse garoto e ele vê nesse garoto a chance de redenção dele pra poder ficar com ela no outro mundo, desde que ele salve esse garoto, que é o Fire Fist. Um personagem que também é um ator muito bom, um gurizinho muito interessante, atua muito bem e que tem um senso de comédia muito bom, tem umas paradas muito boas nele, que ele pode vir também a se tornar um grande vilão, dependendo das decisões que eles tomarem ali. Então gostei de eles fazerem essa análise. Nós não temos um vilão, nós temos um guri que pode se tornar um vilão, e o Cable achando que a única forma de resolver tudo é matar ele, e o Deadpool tentando, então, parar o Cable e dizer, não, a gente dá pra salvar esse guri ainda. Então, tipo, tu vê isso do Deadpool, é uma coisa que tu não espera dele. E eu gosto de ser surpreendido, e isso me surpreendeu pra caralho. Eu não esperava que eu ia ficar pensando nisso, que eu ia ter que ter esse tipo de dilema no filme do Deadpool. E é gostoso isso, é gostoso um filme que tem coragem de te surpreender e de não ter medo daquilo que os espectadores vão realmente pensar dele. Outro ponto legal também é ver como os X-Men estão lidando com esse universo do Deadpool, quando eles tentam trazer ele pro grupo, o Colossus acaba sendo o cara que vai tentar trazer ele de volta. E eu acho que tem talvez a melhor cena de referência aos X-Men, que é justamente ele dizendo, reclamando que eu achei que a gente ia ter um orçamento melhor, que a gente ia poder trazer novos personagens, e nesse momento ele para na frente de uma porta e a porta tá aberta, tá todos os X-Men clássicos lá dentro, Xavier, o Fera, o Mercúrio com uma camiseta do Nirvana, ou seja, meio que dando a entender que é nos anos 90 e que nos anos 90 ele vai fazer aquela mesma cena dele correndo em slow motion e vai ser com uma música do Nirvana. Então tem eles ali, é muito engraçado aquela cena, aquela pequena aparição deles, assim, que deu toda a graça pra essa piada dele e foi só a única piada que eles fizeram e depois ficou ótimo só por eles terem feito só isso de piada. E a X-Force pra mim, que eu acho que foi o momento mais surpreendente, porque quando acabou o filme, eu tava lembrando as cenas do filme, e foi a cena que me fazia eu me mijar de tanto rir, porque a apresentação da X-Force é muito boa, com o Terry Crews chegando, Shatterstar se apresentando e eles não gostando dele, Vanquisher, que não é ninguém, não aparece na cena.
E aí, tá, tudo bem, a gente tem eles caindo de paraquedas, que nem no trailer a gente vê. E no momento que todos eles começam a cair, todos eles começam a morrer, é uma coisa completamente inesperada, completamente genial, que faz a gente ter certeza que as nossas expectativas estão sendo completamente obliteradas por essa ideia. E foi muito bem produzida aquela cena, muito engraçada aquela cena de ver o Terry Crews sendo o primeiro a morrer de uma forma idiota, de repente vem o Vanquisher, que na verdade é o Brad Pitt. Ele aparece em 2 frações de segundos e desaparece e morre. Foi genial isso, porque ele é o Homem Invisível, então quando ele toma um choque ele aparece e desaparece de vez, morre de vez. E aí só sobrevive, na verdade, a única que é a sortuda, que é a Domino, e a Domino o poder dela é incrível, a forma como eles desenvolveram é muito boa, ela é uma personagem muito divertida também. E eu acho que no final a gente tem então a aparição do Fanático, que é o grande vilão. Eu acho que eles conseguiram criar ele de uma forma decente dessa vez, porque no X-Men 3 ele é muito escroto e não é um personagem bem construído, nem uma ameaça de verdade. E ali eles fizeram ele realmente ser uma grande ameaça. E é ele que lidera a grande batalha de CGI do final contra o Colossus, num momento muito épico, muito engraçado, e o Colossus jogando sujo, fazendo uma soqueira de metal. Enfim, é muito, muito foda essa parte, muito genial. E o que eu só fiquei pensando, assim, porque o fato deles terem conseguido parar o Iron Fist, o Fire Fist, o fato deles terem conseguido parar o Fire Fist, terem conseguido arrumar o futuro do Cable, sabe? Tipo, consertaram tudo, o Cable realmente não tem mais como voltar. Eu imaginei que ele ia dar, na verdade, a máquina pro Deadpool voltar e salvar a mulher dele, ele não fez isso. Ele salva o Deadpool, na verdade, né? Com um momento voltando no tempo e gastando a única chance dele. E a gente tem talvez a melhor cena pós-créditos que eu já vi num filme nos últimos anos, de heróis principalmente, que é o Deadpool então conseguindo consertar a máquina, voltando no tempo e arrumando tudo. Que eu não sei se isso vai de alguma forma mudar a história de verdade. Eu espero que não, porque eu gostei muito que no final as coisas não voltam ao normal. Eles se tornam uma família com X-Force, então aquilo foi muito legal, foi muito impactante, foi muito corajoso da parte deles. E eu espero que tenha sido só uma brincadeirinha mesmo, porque ele também volta no tempo e volta no X-Men Wolverine Origins e mata o Deadpool daquela época, que foi uma cena sensacional, espetacular esse momento, pedindo desculpa. Mata o próprio Ryan Reynolds, que tava pensando em fazer Green Lantern. Então, genial. E eu sei que tem mais uma cena pós-créditos que acabou não aparecendo pra nós na cabine de imprensa, que é ele voltando no tempo e matando o Hitler também, bebê. Então, é genial, é muito, muito, muito criativo esse final. E por tudo isso e tudo mais, eu acho que é um filme que você merece muito assistir no cinema.